Já pensou? Mário Quintana, um homem genial. Ele tem uma trova que eu vou fazê-la para você e eu não esquecemos. Ele diz: um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. Olha só, um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. E quando é que você e eu deixamos de viver? Não quando a gente morre, mas quando a gente vai tendo mortes cotidianas, com a morte da esperança, a morte do afeto. Você deixa de viver quando morre tua capacidade de amorosidade, de solidariedade, de fraternidade. Um dia pronto me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. Por isso, quando Disraeli fala, a vida é muito curta para ser pequena, é claro que nós não somos, obviamente, imortais. Mas nós podemos ser eternos. Claro que mortais não somos. Aliás, vários filósofos pensaram sobre o tema da vida e da morte. Entre eles, Epicuro, que tem a mais expressiva frase sobre isso, dizia ele: eu não temo minha morte por uma razão, nunca vou encontrá-la. Enquanto eu existo, minha morte não existe. Quando ela existe, eu não existo. Então não vou encontrá-la nunca, por que temê-la? Disse: ué, mas isso é só uma frase. Bom, é simbologia. Nós vivemos de simbologias. Ou o de Allen, que disse: eu não tenho medo da morte, eu só não quero estar lá quando isso acontecer. Ou Chico Anísio, que dizia: eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena. Claro, o Ariano Suassuna, nosso grande, especial, intelectual, que dizia que chamava a morte de cã, de demônia. Claro que ele estava falando ali não da morte que um dia já o levou, mas da vida que podia ser banal, fútil. E é claro que Ariano Suassuna continua vivo na sua obra, no seu projeto. Cada vez que um de nós assiste o Alto da Compadecida, vive ele outra vez? Claro. Mas não precisa ser um escritor, um ator, não precisa ser um inventor. Cada um e cada uma de nós tem a sua obra no dia a dia. Tem a sua obra naquilo que faz. Interessante. Eu, Cortella, nascido em Londrina, como disse, até 10 anos de idade não havia televisão na minha cidade. Não é que não havia TV na minha casa, não havia TV na minha cidade. Por isso, à noite, o que eu fazia? Ficava pensando, não tinha o que fazer. E do que eu pensava? Que no dia que eu morresse, qual seria o meu epitáfio? Isto é, qual seria a inscrição no meu túmulo? Eu já tinha tendência à inutilidade filosófica e ficava pensando isso. Hoje eu não tenho mais essa questão porque eu não quero ser sepultado, quero ser cremado. Essa é uma decisão individual, cada um que decide, mas eu acho a cremação mais ecológica, afinal, porque a gente tem um problema de saúde pública em relação ao sepultamento. Já imaginou se chineses e indianos aderissem ao sepultamento? Isso tem um impacto ambiental. São Paulo, que é a cidade onde estamos, tem o segundo maior cemitério do mundo, que é o cemitério da Vila Formosa. Tem 1,5 milhão de corpos sepultados lá. Isso tem um impacto no lençol freático, na proliferação de insetos, de roedores. Portanto, é uma questão de saúde pública. Eu quero que se faça doação de tudo que se puder e, ao mesmo tempo, se faça a cremação. Mas essa é uma decisão individual. Aliás, minha mãe, ela é contrária à cremação. Ela é a favor do sepultamento e há uma boa coincidência entre nós. Eu nasci no dia do aniversário dela. Ela nasceu no dia 5 de março e eu também. Família organizada, planejamento estratégico. Pessoal, assistindo aqui La Casa de Papel da Netflix, porém eu não assisto mais normal. Só assisto por essa plataforma aqui da Netflix, que aqui eu recebo por assistir filmes e séries na Netflix, ó. Nos últimos 1 minuto aí eu tava assistindo essa série, acabou, já recebi aqui, já vai cair na minha conta. Última meia hora eu assisti um filme, enfim. Ontem eu tava assistindo, ontem à noite eu tava assistindo e tô recebendo por isso. Se você quer aprender a receber por assistir filmes na Netflix... Portanto, todo ano, nós comemoramos o aniversário juntos, com filhos, netos, bisnetos, etc. O ano passado, que ela fazia 85 anos, veja como é que minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. 85 anos de idade ela estava fazendo, e no meio do almoço eu lembrei aos filhos, aqui no aniversário você fala de vida e de morte, por causa de idade. E no meio do aniversário do almoço eu falei: filhos, vocês não esqueçam que papai quer ser cremado.
Minha mãe, 85 anos de idade, virou e falou assim: eu não vou deixar você ser cremado. Ela acha que é Highlander. Olha só, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Interessante. Se você observa, um dos sentidos da vida é ser capaz de não descuidar das outras vidas e da própria. Um dos sentidos da vida é cuidar da vida, seja da própria, seja de outras e outros. E nesse sentido, claro, se a gente lembra a necessidade de pensar na obra. E eu imaginava até 10 anos qual seria o meu epitáfio. Um dia eu sosseguei, cheguei ao epitáfio que eu queria. Encrenca. Há uns 5 anos eu fui a Porto Alegre, cidade a qual eu vou com frequência, e todas as vezes que lá vou e tenho tempo, eu vou visitar a Casa de Cultura Mário Quintana. Quem conhece Porto Alegre, ali na Rua da Praia, na Rua dos Andradas, onde era o antigo Hotel Majestic, no qual ele viveu por 27 anos. E quando ele morreu, o ex-jogador de futebol Falcão comprou uma parte daquilo e fez ali a Casa de Cultura Mário Quintana, preservando o quarto que ele morava, com a cama, a escrivaninha, o armário. E quando eu posso, vou lá visitar. Há uns 5 anos, em Encrenca, fui eu lá, e pela primeira vez, eu fiz algo que não era proibido. Mexi num caderno que ele deixava em cima da mesa, com anotações do próprio Quintana. Quando eu abri o caderno, quase que eu caí sentado, ele houvera anotado ali qual era o epitáfio que ele queria para o túmulo dele. E eu quase caí sentado porque ele tinha escolhido para o túmulo dele a mesma coisa que eu tinha escolhido para o meu. Claro que ele não copiou de mim, né? Mas nós tivemos uma inspiração assemelhada. Mário Quintana mandou escrever no túmulo dele a mais forte verdade que eu conheço, que parece piada e não é. Ele mandou escrever no túmulo dele, e está no túmulo dele: eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Onde está Mário Quintana? Em nós, na amizade que repartiu, na solidariedade que ofereceu, na fraternidade que construiu, na sexualidade que assumiu, na religiosidade que praticou, na felicidade que sonhou. Onde está Mário Quintana? Tô assistindo aqui La Casa de Papel da Netflix, porém eu não assisto mais normal. Só assisto por essa plataforma aqui da Netflix, que aqui eu recebo por assistir filmes e séries na Netflix, ó. Nos últimos 1 minuto aí eu tava assistindo essa série, acabou, já recebi aqui, já vai cair na minha conta. Última meia hora eu assisti um filme, enfim. Ontem eu tava assistindo, ontem à noite eu tava assistindo e tô recebendo por isso. Se você quer aprender a receber por assistir filmes na Netflix... E nós. Afinal, se você imagina, a expressão eu não estou aqui é um sinônimo daquilo que aqui é sempre lembrado, de que nós não somos mera materialidade que se encerra com o perecimento de uma biologia. Isto é, algo em nós que persiste. Alguns creem que seja imaterial e outros creem que seja, além da imaterialidade, a própria obra daquilo que fica. Olha que coisa interessante. Quando a gente imagina qual é o impacto que isso carrega, é necessário lembrar de novo: a vida é muito curta para ser pequena. E quando é que você e eu apequenamos a vida? Quando a gente tem uma vida banal, fútil, inútil, superficial. Interessante. Vários de nós aqui já tivemos turbulências na vida em relação à existência, negócios, profissão, falecimentos, doenças. No entanto, muita gente não apequenou a vida sabendo que essa turbulência, ela não impede que você e eu sejamos capazes de construir a ideia de que a gente não está ali. Ao contrário, de que a gente até, lembrando de novo a frase, não é imortal, mas pode ser eterno. E a nossa eternidade vem de um fato. Você ganha eternidade quando você consegue ser uma pessoa importante. Importante. Não confunda importante com famoso. Muita gente na tua vida é importante, não é famosa. E tem muita gente que é famosa e que não tem a menor importância. Uma pessoa importante é aquela que faz falta. Atenção. No livro O que a Vida Me Ensinou, eu tenho uma frase na capa. Essa frase na capa é para você meditar um pouco. A frase da capa é: se você não existisse, que falta faria? Se você não existisse, que falta faria? Eu cortei ela no dia que eu me for, e eu me vou, e você também. Eu quero fazer falta.
Eu quero que diga: o Cortella faz falta. Você sabe que existir de maneira não banal é fazer falta. Se você não existisse, que falta faria? Não pense nisso depois de beber um pouco.